365 almas para vir ver você. Olha que alegria. Ano passado, a gente falava sobre... Olha lá, eles ficam cheios de faniqueta, eles nem começam a falar. A gente falava sobre Nossa Senhora que deu a medalha. Lembra? Segura na medalha. A gente ficou nesse de agarra na medalha. Agarra a medalha. A mãe, sabendo que os seus filhos estavam passando por um processo turbulento, que foi o Iluminismo, a Revolução Francesa, uma revolução que vai decapitar religiosos, que vai incendiar igrejas, que vai matar a metafísica, que vai matar o espiritual, tentar, né? Nossa Senhora nos dá uma medalha como sacramental. Então, a gente viu isso ano passado, só para refrescar, tem 365 dias que a gente viu isso, mas ainda está aqui na minha cabeça. E aí, a liturgia nos convidava a agarrar na medalha. Como sacramental. O sacramento é o seu próprio Filho Jesus. A gente não faz trocas. Sacramento confere a graça. Sinal sensível que confere a graça invisível, diz a igreja no catecismo. O sacramental aponta para o sacramento. Não tem a força do sacramento, mas protege, guarda, livra do mal, encarde e detesta os sacramentos. Tá? Por isso é importante você ter o sacramento. Nós vimos uma mãe que protege os seus filhos no martírio. Hoje, celebrando Catarina de Alexandria, não tem como não mencionar essa grande mártir do século III, que é morta, uma grande filósofa, inclusive, né? O rei manda aproximadamente 20 filósofos discutirem com ela e ela refuta todos. E eles se convertem quando conversam com Catarina de Alexandria. E ela é destinada a morrer numa roda que tem faca nas pontas, e o corpo dela, como uma espécie de esteira, é transportado para essa roda, né, que vai decapitando o Marte. Então, essa roda, quando chega no pescoço de Catarina de Alexandria, rompe, né, e aí ela é morta decapitada, porque vira o grande milagre. Né? E, por isso, na imagem de Catarina de Alexandria, ela tem uma roda quebrada aos pés. A imagem, né, que está lá no hospital, quando você vai no hospital de Petrópolis, Santa Teresa, é a padroeira da Congregação das Irmãs de Santa Catarina. Né? Falando em martírio, pegando o gancho do martírio, hoje eu queria meditar com vocês uma mãe que nos incentiva ao martírio, nos apoia no martírio, e não deixa a gente desanimar nesse período que a gente está vivendo, que é um período de mártires. Tá? Esse momento que a gente está vivendo, não sei se você consegue fazer essa leitura, no momento de total decadência moral e de todos os âmbitos, é a hora que surgem os santos. Né? Ou seja, na hora da covardia é que surgem os heróis. Então, é nessa hora que Deus quer ver quem é quem são os que creem, quem são os que não creem, quem são os de verdade, quem são os de mentira. E nessa hora, mais do que nunca, a gente precisa dessa mãe. Então, por que nós precisamos dessa devoção mariana ainda hoje? Por que é importante falar sobre devoção mariana? Por que é importante falar de Maria? Por que a gente precisa dela? E a gente tem no Antigo Testamento imagens que a teologia chama de leitura tipológica. O que é uma leitura tipológica? São imagens do Antigo Testamento que refletem o Novo Testamento. É como se eu fosse com o Círio Pascal e visitasse o Antigo Testamento e visse tudo à luz do Novo Testamento. É tudo aquilo do Antigo que só faz sentido no Novo Testamento. Por exemplo, leitura tipológica. Vou fazer com uma leitura tipológica rápida com você. Uma dinâmica. Moisés, no Antigo Testamento, é o grande líder que tira o povo das mãos do faraó, abre o mar por meio das águas, chega até a terra prometida. Essa é a imagem do Antigo Testamento. Mas quando a gente vai com a luz da Páscoa, o Círio Pascal, lá no Antigo Testamento, a gente encontra que esse Moisés é o Cristo, que vai nos libertar da mão do máximo faraó, que é o demônio, que é o pecado. E por meio das águas nos concede chegar à terra prometida. Que águas? Batismo. Então, essas imagens do Antigo Testamento a gente chama de leitura tipológica, ou seja, o Antigo Testamento para nós só faz sentido no Novo. Se eu apagar o Novo, o Antigo Testamento não faz sentido nenhum. Por exemplo, a grande leitura tipológica do Antigo Testamento para nós, a imagem máxima, é de Abraão levando o seu filho para o alto da montanha para imolar o filho único. Quem é essa imagem desse filho que sobe o monte com o lenho nas costas para ser imolado por seu pai para a nossa salvação? Cristo é o novo Isaac.
Então, quando a gente visita o passado com a luz do mistério da fé, com o círio aceso, a gente encontra significado pleno nesse Antigo Testamento. E não é diferente com as mulheres do Antigo Testamento. A gente tem uma Judite, que arranca a cabeça do inimigo, eu gosto muito dela, que arranca a cabeça dos outros, né? E adoro ela. Se eu tivesse uma filha, ela ia se chamar Judite. Eu mesmo ia ensinar ela a fazer isso. Os outros estão perturbando a gente, né? Aí ela atravessa a montanha com a cabeça do adversário. Olha essa imagem, né? E Israel, o povo de Israel, quando vê aquela mulher atravessando as montanhas, ela foi toda paramentada, ela foi toda trabalhada para que o rei se apaixonasse por ela, e ela... E com a cabeça na mão, diz o povo de Israel, uma leitura, um cântico, um louvor que é muito semelhante à Ave Maria. Bendito seja o teu nome entre todas as mulheres, que jamais cesse os louvores em Israel, porque tu nos arrancaste a cabeça do adversário. Uma mulher que arranca a cabeça do adversário do povo de Deus. Está fazendo o link? Está fazendo o link? Aqui, ó. Isso é leitura tipológica. Então, Maria é a nova Judite. Maria é a nova Esther. Lembra de Esther? A rainha judia que se casa com um rei estrangeiro. O rei quer matar todo o povo, aí ela vai, toda trabalhada. A mulher sabe, né, gente, como é que faz as coisas. Aí ela encosta no cetro dele e fala, tudo bom, querido? E ele fala, o que você quer, meu amor? Ela fala, a minha vida é a vida do meu povo. Então, Maria é a nova Esther. E todas as mulheres do Antigo Testamento. Mas hoje eu trouxe aqui para você, olha o que eu trouxe para você, olha o que eu trouxe para você. O Antigo Testamento, um texto muito bonito do Antigo Testamento que os protestantes não têm, que é o livro dos Macabeus. Já vou falar, né? O católico tem que ler Macabeus. Porque Macabeus explica muita coisa da nossa doutrina. Ele foi escrito no século II a.C. E vamos falar de contexto? Vamos falar de contexto, vamos contextualizar. Tá? A Bíblia sem contexto vira pretexto. Pretexto para cair no erro. No século II a.C., Israel, tadinho, que sempre foi invadido por outros povos, sempre foi, essa história se repete. Né? Foi invadido pelo Império Romano, foi invadido pelos babilônicos, foi invadido por os egípcios, foi invadido pelos gregos. Século II a.C., um rei grego sírio, que é antigo quarto Epífanes, que é um dos descendentes de Alexandre o Magno, que é o macedônio, que a gente pensa que é grego, que veio daqui, ó, da Grécia, que o mapa mundo atrás de mim aqui, ó. Ele veio daqui para cá, invadindo tudo e trazendo a cultura helênica. Por que, você talvez deve ter se perguntado, por que o Evangelho foi escrito por judeus e foi escrito em grego? Tudo na Bíblia, tudo na igreja tem nome grego. O grego foi a primeira língua da igreja, por quê? Por causa da invasão dos gregos. Né? Então, os gregos chegam em Israel nessa figura desse ditador, desse tirano que foi o antigo quarto Epífanes. Epífanes, por causa dessa palavra, significa o que se crê Deus, né? O que brilha, o que aparece. Lembra que Epífanes lembra em Epifania, que é a festa que a gente tem, né? O brilho de cima. O antigo quarto Epífanes, ele vem, ele senta no trono de Israel e diz, agora aqui quem manda sou eu. Então, acabou agora para vocês, acabou Israel, acabou o Deus de Israel, Yahvé, vai ser a última vez que vocês vão ouvir falar nele, porque agora ele vai trazer a cultura grega. E a cultura grega é uma cultura politeísta, são deuses para tudo. Você quer atravessar os mares, você tem que pedir licença para o Poseidon. Você está apaixonado pela Tica, a Tica não está dando confiança para você? Já tomou toco? Eu também já tomei quando era adolescente. Tu tem que ir na... Esperei, graças a Deus, virei padre. Tu tem que... E não era para ser. A providência, né? Você tem que ir na Afrodite, que é a deusa do amor, faz uma oferenda para Afrodite bota a Tica aí, né? Ou o Tico também, né? São deuses para tudo. Deus da saúde, Asclépio. Deus das guerras, Ares. É Deus para tudo. Júpiter, Mercúrio. São todos nomes de divindades que Roma também tem. Por isso são greco-romanas. E o antigo quarto Epífanes, ele quer incutir em Israel essa fé. Vocês vão ter que abandonar a fé de vocês para aderir à fé helênica. E aí, os judeus, a maioria, aderem,
outra maioria se revolta e diz, não vamos aceitar. E começa uma guerra, a guerra dos macabeus. A palavra macabeu vem do hebraico, que significa os martelos. Eles partiram para os martelos, vão para a martelada. E Israel era um ovinho, os gregos a maioria, eles venceram a guerra. Gente, o antigo quarto Epífanes entrou no templo e destruiu tudo, e botou sentado lá no templo de Yahvé, de Israel, profanou e colocou Zeus. Você está entendendo? Os judeus aceitaram isso goela abaixo, como a gente vai aceitando essas ideologias, e a gente vai aceitando, porque a gente diz em nome do diálogo, vamos discutir, vamos conversar, a gente está aceitando tudo. Os judeus não. E partiram para a marretada. E nasce uma revolta chamada a Revolta dos Macabeus. Esse livro é importante porque a gente se entende neles. E nesse livro a gente herda muita coisa católica que a gente pensa que é católica, mas não é nossa. Por exemplo, a ideia do purgatório. Os protestantes não acreditam nisso que nós, católicos, herdamos de Israel, porque a fé no purgatório não é uma fé católica, é a fé judaica que a gente herdou. Tu não sabia disso, não? Nunca te falaram isso, não? Nunca te contaram esse bafão? Ué, gente, herdamos de Israel. Os judeus rezam pelos mortos. Como que aconteceu essa guerra? Já que todo mundo saiu para o martelo, para a marretada, né? Eles são minorias liderados por Judas Macabeu, que é o líder dessa revolta. Tá? Que é uma revolta, gente, é uma guerra santa, tá? É para defender os valores, para defender Deus. Nós aprendemos deles também quando a gente partiu para as cruzadas, e que os historiadores metem o Mário na gente, mas se a gente tivesse defendido Israel, não teria nada para a gente. Nem o Santo Sepulcro seria nosso, nem Belém, nem a Basílica na Natividade seria nossa. Seria tudo muçulmano hoje. A gente teve que defender o que é nosso, e para defender o que é nosso, às vezes, a gente tem que gritar, né? Porque senão eles pegam tudo. Mas volta aqui, eles partiram para a guerra, e muitos judeus tombaram na guerra que eles chamam de uma guerra santa, é para defender a glória de Deus. Então, morreram em nome de Yahvé. Então, vocês acham que eles merecem um céu ou não merecem? Sim, era para você contribuir comigo agora, né? Mas você, né, deve ter tombado também. Eles tombaram. E Judas Macabeu vai chorando, passando por entre os corpos dos seus companheiros de guerra, e encontra amuletos pendurados no pescoço, que pertenciam aos gregos. E aí? E aí deu ruim. Porque a Sagrada Escritura diz que para contemplar o Deus de Israel você tem que estar 100% puro e santo, tem que ser muito santo para entrar no céu. Mas também não é digno que eles sofram o castigo dos réprobos, porque eles morreram numa guerra santa. Morreram dignos do céu, mas morreram com imperfeições terrenas, pertences pagãos. Então, olha o que o Judas Macabeu ele faz uma grande coleta dinheiro mesmo, porque ele participa de bens espirituais contribuindo materialmente. Tá? Cada um contribui como pode. Ele faz um grande culto no templo de Israel, oferecendo pelas almas, pelo perdão das almas daqueles seus companheiros que morreram num combate santo, mas morreram com imperfeições. Nasce o conceito de expiação. Você está entendendo por que nós católicos celebramos missa de 7º dia, 8º dia, o mês, um ano? Nós cremos que os nossos irmãos que partiram, dia 2 finados, foi dia de celebrar isso. Nem todos estão 100% purificados para entrar direto. Gente, para entrar sem escala no céu, tu não está entendendo. Não está dando para a gente. Eu estou vendo na tua cara que não está dando. Não dá, gente. Não vai ter como. Então, aí a gente rala, a gente faz novena, a gente bota os joelhos na chão, a gente pega 300, a gente acorda com a toalha da mãe do Frei Gilson, a gente faz tudo. Tá? A gente não está podendo, a gente está fazendo de tudo para ganhar. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu quero ganhar o céu. Se não for o céu, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou dentro dessa roupa sagrada, sendo sacerdócio? Se está difícil manter-me padre um dia, quanto mais 16 anos que eu estou nessa vida consagrada? Por causa do céu. Se não fosse, eu já tinha lá. Né? Então, nasce o conceito de expiação, ou seja, de oração pela remissão dos pecados que saíram do tempo presente e já estão na eternidade.
Os judeus fazem isso. O livro de Jó reza pelos seus filhos falecidos. Os judeus rezam. E já que os protestantes gostam tanto desse mundo do Antigo Testamento, que tudo desde o Antigo Testamento, né? Eles quase não falam do Cristo, tudo é Abraão, Isaac, Jacó. Então, por que você não herda o costume, piedoso costume de rezar pelas almas? Nós herdamos, tá? Então, gente, muita coisa boa nós herdamos de Israel. A gente caminha de mãos dadas com os judeus. Nós não olhamos com desprezo, a gente olha com dor porque eles não aceitaram, né, o Messias. Então, para a gente, essa é a grande dor, mas eles são nossos irmãos mais velhos, e a gente reza por eles na Semana Santa e o ano todo. A gente tem uma prece própria para eles na Sexta-feira Santa, pelos irmãos, nossos irmãos, os judeus. Então, a gente herdou essa fé. Mas essa fé, esse conceito de martírio, esse conceito de morrer, de martiria, que significa em grego testemunha máxima, foi herdado. Nós não somos os geradores desse conceito. Nesse contexto de guerra santa, nós estamos em que século antes de Cristo? Segundo século antes de Cristo, né? A gente está aí, tem aí o livro de Daniel também, muita coisa nasce. Israel está em guerra nesse momento também. Nesse momento, o livro de Macabeus, no capítulo 7, o segundo livro de Macabeus, tem 2 livros de Macabeus. No capítulo 7, a gente tem um momento forte, é muito forte essa passagem aqui, tá? De uma mãe, cujo nome nós não sabemos, mas ela tem 7 filhos. E ela assiste à morte dos 7 filhos diante do rei Antíoco IV Epífanes. Olha que mulher forte. Eu queria que você, mãe, baseasse a tua maternidade nessa mulher de hoje. E a gente vendo essa narrativa, como não se recordar de Maria aos pés da cruz? Porque Jesus, gente, consegue carregar aquela cruz, e quem trabalhou com isso tão bonito, nas imagens, de forma plástica, foi não só o Mel Gibson, né, mas também agora a gente vai ver, né, no The Chosen, mas Mel Gibson trabalhou muito bem quando Jesus carrega a cruz, e aí tem a troca de olhares. Jesus olha para Maria, Maria olha para Jesus. Aquele olhar dela é que sustenta o filho. Em nenhum momento ela tenta tirar a cruz do filho, ou em nenhum momento ela faz com que o filho desista da sua missão, mas ela fortalece, tá? Com a lágrima, com o sacrifício e com o olhar. Mas olha o que acontece. 7 filhos vão ser mortos diante da mãe, porque Antíoco IV Epífanes, depois de matar Eleazar, outra figura célebre do Antigo Testamento, agora ele vai matar esses 7 irmãos. Eles não falam o grego. A mãe fala o grego, e o rei vai tecer um diálogo com a mãe, e a mãe vai traduzir de forma equivocada para os filhos. Mas olha que forte, hein? Primeiro começa com o mais velho, porque o mais velho é que lidera. Então ele pensa que matando o mais velho, os outros 6 vão voltar atrás, vão comer carne de porco, que é o costume dos gregos, e que eles querem incutir para os judeus não querem, e aderir também às divindades, inclusive a ele como se fosse divindade, o próprio rei, né? Como os egípcios também faziam isso. Aí olha o primeiro ele é morto de que forma? Suave. Arrancam todos os braços, né, as mãos e os pés, são cortados, corta-se a língua dele, puxa-se, corta, ele é escapelado na faca, é tirado o couro cabeludo, e depois ele é colocado na fogueira, diante da mãe. E a mãe dando força para os outros 6 filhos. Ela vai entregando os filhos ao martírio. Tudo com um conceito de eternidade. Tá? Não é uma mãe, aqui a gente não tem nenhum masoquismo, nenhuma apologia ao sofrimento, não. Trata-se de uma mulher que sabe o que é a vida eterna. Aí vem o segundo. Aí pensa assim, o rei pensa, o segundo vai aderir à nossa proposta. Macabeus capítulo 7, 2 Macabeus 7. Tu vai ler em casa quando você chegar, que você tem Bíblia em casa. Desse modo, o morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: não, no idioma do seu país, o aramaico, a língua da mãe, né? Por isso padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Mesma coisa. Né? Estando prestes a dar o último suspiro, disse: maldito tu, que nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morreremos por fidelidade às suas leis.
Cada irmão, gente, que vai morrendo, vai nos dando pérolas para nós, não só para os judeus, mas para nós cristãos, que são os artigos de fé. Olha, o segundo já morre entregando que pérola? A questão da vida eterna. Ou seja, você pode tirar minha vida, que eu creio na vida eterna. Então, isso que a gente professa todo domingo após a homilia, né? E cada um vai dando um conceito a mais preciosíssimo. Esses 7 irmãos, cada um deixa uma bagagem espiritual para nós. E a mãe, primeira de todas. Após este, torturaram o terceiro, reclamar da língua, tirar a língua, ele apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza: do céu recebi esses membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis. Ou seja, do céu que recebi esse corpo e esses membros, e por causa do céu desprezo todos eles. Forte, hein? E dele espero recebê-los um dia de novo. Aqui, o conceito da ressurreição da carne. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão de pecado, na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne. A gente herdou de quem? Está vendo? Pode tirar meus membros, que eu vou receber eles de novo na ressurreição. Então, esse irmãozinho aqui. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os sofrimentos, ou seja, não tinha por nada. Morto esse, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto, e esse disse, quando estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança de que Deus nos ressuscite. Olha o quarto. É sorte para nós que você nos mate, porque você está fazendo a gente Marte, você está dando o céu para a gente. Olha o quarto, olha a pérola que esse quarto soltou. Está vendo? Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida eterna. Ressurreição para nós, para você, condenação. Prêmio e castigo, a gente viu isso esse domingo. Arrastaram em seguida o quinto, e torturaram da mesma forma. Encarando o rei, ele disse: ainda que mortal, tens poder sobre os homens, e fazes o que queres. Não penses, todavia, que o nosso povo esteja abandonado por Deus. Olha o quinto. Você está pensando que Deus abandonou só porque a gente está passando por isso? Gente, as pessoas são muito fracas mesmo, né? Eu estou acompanhando um monte de gente fraca. Eu estou perdendo paciência com eles. Eles acham que só porque eles vão à missa, que eles comungam, que eles padres dizem, eles que não podem sofrer nada. Não pode ficar gripado. Que Deus é esse? Logo eu, que dou o dízimo, não fiquei gripado. Jesus morreu na cruz, e você não pode ter um sofrimento, você não pode ter uma gripe, você não pode ter um problema, você não pode ter uma aprovação. Todo mundo pode sofrer, mas você, lírio do vale, alecrim dourado, não pode. Você pode. Jesus passou por coisa pior, você pode passar por, pode oferecer, oferece. Oferece. Oferece, que fé é essa? Que fé fraca é essa que dá apetite por qualquer coisa? Olha só o quinto dizendo: Deus não nos abandonou porque a gente está passando por isso, pelo contrário, Deus está com a gente. Deixa eu ver aqui. Espera e verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram chegar o sexto irmão, diante da mãe, tá? Que disse antes de morrer: não te iludas, nós mesmos merecemos esses sofrimentos porque pecamos contra o nosso Deus. Em consequência, recebemos esses flagelos surpreendentes, mas não creias que tu ficarás impune após haveres ousado combater contra o próprio Deus, ou seja, quem se levanta contra Deus vai se dar mal. O sexto. Aí o rei pensou o seguinte: agora o Piquititim, que certamente é o preferido da mamãe, ela não vai resistir, ela vai entregar. Ela vai comer carne de porco, que nesse momento, né, a gente sabe que foi redimido isso nos Atos dos Apóstolos, mas para um judeu isso é uma ofensa grave. E aí o rei chama a mãe e diz à mãe que para o menor, se ele decidir abandonar a fé dos seus pais, a fé em Deus de Israel, e aderir-se à fé helênica, à fé pagã, e contrariar-se às leis de Deus, ele ia receber todos os cargos no reino. O rei faria dele não só participante, todos os ministérios lá quando ele crescesse, mas daria toda a riqueza. Ele e a sua mãe seriam premiados. Aí ele pede à mãe, que fala o grego, para traduzir tudo para o menino. Só que a mãe, ela é Marte também, ainda viva. Né? Porque Bento XVI nos recordou que todos seremos mártires, quer seja pela espada, quer seja pela paciência, mas todos seremos mártires. Tá? Aí a mãe chama o Piquititinho e traduz o que o rei mandou dizer, só que ela fala todo o contrário.
ela incentiva o filho a se entregar também. E não envergonhar a fé nem da mãe, nem dos seus pais. Olha que bonito. Versículo 28, é forte, tá? Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Olha o que essa mãe fala. Reflete bem tudo o que vês. Deus criou tudo do nada. Olha a profissão de fé. Criador do céu e da terra. Assim como todos os homens, não temas, pois, esse algoz, mas sê digno dos teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre junto com eles. A fé de que nós nos encontraremos no pós-vida. Olha só essa mãe, hein? Fraca essa mãe, né? Ah, se a gente tivesse nas comunidades mães como essa mulher aqui. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Versículo 30. Logo que acabou de falar, o jovem escutou a mamãe, olhou para o rei e disse: que está esperando? Não atenderei às ordens do Senhor do rei. Obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás à mão de Deus. Quanto a nós, é por causa dos nossos pecados que sofremos. E se para nos punir e corrigir, Deus vivo, o Senhor nosso, se irou por pouco tempo contra nós, ele há de reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em tuas vãs esperanças. Pequenininho soltou a boca, gente. Ele é menor de todos, olha o discurso que ele faz. Tu ainda não escapaste ao julgamento de Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, enquanto meus irmãos participam da glória eterna em virtude do sinal da aliança, após terem padecido por um instante, tu sofrerás o justo castigo do teu orgulho pelo julgamento de Deus. Tem mais discurso aqui, eu não vou, senão eu fico aqui até amanhã. O garoto soltou o verbo. E ele é morto diante da mãe. E logo após, a mãe vai por último. Trouxe essa passagem aqui forte para falar dessa mulher, né, que incentiva os filhos ao martírio, que diz: meus filhos, contemplem o céu e a terra. O Deus que deu esses membros, vocês que saíram de mim, para que nos reunamos no poste, no além, na outra vida, entreguem os vossos corpos à dor, que mamãe vai estar orgulhosa de vocês. Depois ela vai. A gente não sabe o nome dela, mas essa mulher aqui é um ícone e uma leitura tipológica de outra mulher que vai vir, tá? Logo 200 anos depois, que é a Virgem Maria, que vai incentivar os cristãos ao seguimento do seu filho, mesmo que terminemos na cruz. E não sei se você sabe, mas a primeira devoção da Virgem Maria, a primeira devoção à Nossa Senhora, foi ainda, né, ou seja, na era cristã, no primeiro século, quando São Tiago Apóstolo, né, ele sai daqui, do Oriente Médio, e chega na Espanha, por isso a Espanha tem forte devoção a São Tiago, tem o caminho de São Tiago, né? E em São Tiago, quando ele está prestes a ser entregue à morte, para que ele tivesse força e coragem para o martírio, que todos nós homens trememos diante dos reis desse mundo, Nossa Senhora, depois de ter subido ao céu, aparece para ele, em cima de uma coluna. Por que em cima de uma coluna? Nossa Senhora lá em cima, para que ele olhasse para cima, parasse olhando para baixo. E ela diz: meu filho apóstolo, não tenha medo de entregar seu corpo por causa do meu filho Jesus. A gente já está lá na glória. Vem com a gente, se entrega, meu filho, vai valer a pena. E Tiago se entrega ao martírio. Nasce devoção Nossa Senhora do Pilar. Já ouviu falar Nossa Senhora do Pilar? Devoção fortíssima entre os espanhóis, cujo dia é o mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Por que do Pilar? Da coluna. É uma mãe incentivando um dos últimos apóstolos a se entregar também. Hoje eu trouxe essa história para você, para mim e para você, né? Nossa Senhora nos incentivando, nos encorajando à cruz. Seja o martírio vermelho, seja o martírio branco, dizia Bento XVI, a entrega diária por causa de Jesus. As burlas, os deboches, a perseguição, o cancelamento que nós sofremos e vamos sofrer por causa de Jesus, tudo isso é martírio. Nós temos uma mãe dizendo: meus filhos, contemplem o céu e a terra. Vocês saíram da mamãe, entreguem-se ao meu filho. Vai valer a pena. Coragem, levantem a cabeça de vocês,
para que, essa mesma mãe aqui do capítulo 7, você vai ler quando você chegar em casa, né, nos reunamos junto com os seus irmãos na vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos preces de